Nas meninas, o contorno do corpo se transforma, crescem os seios, surge a menstruação. Nos meninos, a voz muda, o órgão sexual se desenvolve e acontecem as primeiras ejaculações. A fase da adolescência é mesmo um momento de grandes mudanças. E é nesse período que costumam acontecer as primeiras relações sexuais. Mas será que os pais estão preparados para lidar com os filhos nessa etapa? O que deve ser dito a eles nesse momento? E os adolescentes, quais são as principais inseguranças e o que gostariam de ouvir dos pais nessa hora? Vamos responder a essas e a outras perguntas no Ligado em Saúde de hoje. E quem conversa comigo sobre a sexualidade na adolescência é a psicóloga e sexóloga Cristiane Yokoyama. Tudo bem, Cristiane? Tudo ótimo. Como vai? É um prazer estar aqui com você hoje, a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Isso aí, o prazer é nosso. E o nosso repórter, o Eduardo, ele foi conversar com os adolescentes, né? Então a gente começa o nosso programa assistindo a um bate-papo que ele fez com adolescentes da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, aqui da Fiocruz. Vamos ver. Marcelo, agora a gente vai saber como os jovens lidam com esse assunto. Nós reunimos aqui 4 adolescentes de 16 e 17 anos para bater um papo com a gente. Vocês têm vergonha de falar sobre o sexo? Depende da pessoa. Depende com quem a gente está falando. Como que é essa relação para trazer esse assunto com os pais de vocês em casa? No começo, minha mãe não encarou de uma forma muito positiva, não. Minha mãe só de eu ter começado a namorar, a primeira namorada, que foi no ano passado, atrasado, já foi um... Como pode isso? Com a família é mais complicado, né? Porque como os pais são mais velhos, viveram numa outra época, agora tá tudo mudado. Aí eu acho mais complicado para conversar com eles. Eu e minha mãe partilhamos da mesma ideia de sexo só depois de casamento, castidade. Só que os meus avós não, os meus avós são completamente liberais. Meu avô fala normalmente, como se fosse comum, fazer mesmo, vai. Enquanto minha mãe é completamente contrário. É uma inversão das concepções da idade. Com que idade você teve a primeira relação? 15. E você comunicou eles logo que isso aconteceu? A minha mãe ficou sabendo por ela mesma. Ela me deu um bom esporro. Do meu pai, eu nunca parei pra prestar... Eu me poupei de saber qual é a opinião dele. Já na minha mãe, eu acho que ela é mais liberal nesse sentido. Ela não acha que eu devo fazer com todo mundo, mas eu acho que, como eu tenho namorado há 1 ano, eu acho que ela seria mais relax quanto a isso. Eu namoro há 3 anos, então eu acho que seria até um pouco hipócrita, assim, eles acharem que não vai rolar nada, meio confuso, sei lá. Quais os principais medos? Gravidez. Sei lá, dos pais repreenderem. O maior medo, a gente continua tendo medo dos outros, né? O maior medo, diria, é o da gravidez mesmo, na adolescência. Ou doenças. As doenças, depois que você conhece os métodos contraceptivos, já não se torna uma preocupação tão grande do mesmo patamar que uma gravidez. Preocupação? Eu acho que não, mas essa coisa do como vai ser, das experiências de que muitas estão ruins, outras são boas, como vai ser a minha e é meu medo. No meu caso, por exemplo, foi, digamos, bem ruim, porque você fica com a cabeça em outro lugar e com seu coração batendo a 10 mil por hora. Deve ser muito tenso. Qual a postura que os pais precisam ter para que esse assunto não se torne um tabu dentro de casa? Eu diria que eles têm que estar, assim, independentemente das concepções que eles já tragam consigo, tanto de uma concepção que preze a castidade e outra que já não se importa tanto com isso, de qualquer forma, acho que eles têm que estar muito abertos ao diálogo. Eu acho que tem que ter um limite mesmo, uma educação desde cedo. Acho que se não começa aos 15 anos, você vai explicar aos 15 anos para o seu filho como é que faz, não. Acho que isso vem desde de uma idade lá na frente, antes de se iniciar. Eu creio que não pode nem se banalizar, mas também não pode nem virar um tabu. Porque os dois são perigosos. A banalização pode gerar problemas, pode perder a juventude, pode acabar agravando. E o tabu também, por falta de conhecimento, ocorre a mesma coisa.
Cristiane, o que chama a atenção para você nessa conversa com esses adolescentes? É interessante ver como é que eles estão ligados realmente no assunto e como eles percebem o que é importante para eles, né? Como eles colocaram ali, a questão do diálogo dentro de casa, a questão dos pais poderem olhar que eles são adolescentes, que vivenciam uma época diferente daquelas que pertenceu à história dos pais e poderem ter essa compreensão. E você vê logo no início do vídeo, quando eles colocam aquelas caras assim de ai, mas sexo, eu falo assim, eu falo com a mãe não sei, porque essa dificuldade ela realmente existe, né? A sexualidade, infelizmente, apesar de hoje a gente estar aí numa época de internet, de que tudo é permitido, eu posso ver, eu estou na minha casa e posso ver qualquer cena ali, que não tem ninguém para me proibir. Apesar disso, a coisa não é assim tão liberal quando a gente olha para esse sujeito. Então as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre essa sexualidade. Pois é, me chamou a atenção essa questão, né? Fica claro ali para mim que, tirando o menino que optou por não ter relação sexual antes do casamento, os outros que já tiveram, uma mãe brigou, as outras duas, não sei, me parece, pelo que a gente escutou, que não tem muito diálogo ali, né? Então ainda hoje é um tabu e ainda hoje é um assunto que afasta um pouco, né, pais e filhos nesse momento da adolescência. Sim, ainda, infelizmente, é um assunto proibido. É aquele assunto que fica nas férias, que ou eu não falo nada, finjo que eu não estou vendo, como ela colocou ali, eu namoro há 3 anos, será que meus pais não sabem que eu estou em relação sexual? Porque muitas vezes não quer saber, não quer olhar, não quer falar. Mas por quê? Qual a dificuldade que os pais têm em enxergar que seus filhos realmente cresceram e que vão ter relações sexuais? Qual é o impedimento aí? Na maioria das vezes é uma dificuldade pessoal, né? Se eu tenho, às vezes, dificuldade com a minha sexualidade, como é que eu vou orientar isso para um filho? E como é que eu vou entender que aquele filho, ele está crescendo, vai se tornar um adulto? Eu prefiro ver, não, é uma criança, eu que sei as verdades, ele ainda não sabe. Eu tenho pudor realmente de falar, então eu não consigo ter esse tipo de diálogo. Se eu não consigo, então eu vou evitar esse diálogo. E aí vai se criando esse distanciamento. E você acha que esses adolescentes, né, as pessoas de uma forma geral, estão iniciando a vida sexual mais cedo? Com certeza. Hoje as estatísticas mostram que 50% dos adolescentes já têm uma vida sexual ativa com 15 anos de idade. E infelizmente isso tem aumentado. Se a gente pega a população um pouco mais carente, você vê já o início de vida sexual de 13 anos para menino, 14 anos para menina. Então, quer dizer, isso tem realmente, está cada vez mais precoce. E tem alguma... Por quê? Quais são os porquês dessa Aí a gente entra na questão da banalização dessa sexualidade. Então é como se hoje, se eu praticar sexo, eu estou fazendo uma coisa que é legal, eu vou ser aceito no grupo, eu vou ter assunto para falar. O próprio grupo de pares de adolescentes, às vezes, exerce uma pressão em relação a isso. Eles ficam com o assunto de sexo, se você ainda não fez, você começa a falar, poxa, mas todos os amigos já tiveram relação sexual. Então eu também tenho que ter essa relação sexual. E isso não é saudável, né? Eu vou aproveitar esse assunto para trazer uma pergunta que a gente gravou na rua, pergunta de pais que estão aí ávidos por saber como lidar com essa situação. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho um filho de 16 anos e a minha pergunta é: existe uma idade específica para a iniciação sexual na adolescência e quando isso ocorre precocemente, causa algum transtorno na vida adulta? Então, Cristiane. Pois é, daí uma grande dúvida, né? Existe uma idade, não é a idade, existe a questão da maturidade psicológica. Então, quando esse adolescente vai estar preparado para iniciar uma vida sexual, quando ele está preparado para entender o que é essa vida sexual, o que é o sexo, o que é você se entregar com o parceiro, quais são as consequências que você tira dessa atividade sexual. Então, a questão de uma gravidez, a questão de uma doença sexualmente transmissível. Então, quando esse adolescente ele está preparado para enfrentar essas situações, aí ele estaria realmente preparado para iniciar a sua atividade sexual. Então, é mais uma questão de maturidade, né? De maturidade. Ele precisa dessa maturidade, senão os resultados não são positivos. Quais podem ser os resultados não positivos? A gente entra na continuidade da pergunta dela. Isso. Infelizmente, esses resultados negativos, eles já existem. O que a gente vê hoje? Os adolescentes com as doenças sexualmente transmissíveis e a questão da gravidez precoce, que é muito prejudicial, não só para a vida daquele adolescente que perde uma fase da sua vida, porque ele vai ver um bebê nos seus braços, como também naquela questão da omissão. Quer dizer, fica grávida, não fala para os pais, aí tem aquela gravidez, está na quinto mês, 6º mês, e aí você descobre uma gravidez que não teve um pré-natal. Quer dizer, aquilo ali vai ter graves consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quer dizer, muitas vezes esse sentimento
você não está muito à vontade para tocar no assunto, né? Você vai deixando correr, finge que não está vendo, não consegue encarar e pode trazer aí realmente vira um grande problema. Consequências muito complicadas que vão marcar a vida desse adolescente, né? Sim. A gente tem mais uma perguntinha, vamos ver. Eu tenho 2 filhos, são gêmeos, têm 14 anos. A minha pergunta é sobre masturbação. Como conversar sobre isso e se em excesso faz mal? Essa é uma pergunta clássica, né? Sim, é uma pergunta que eu adoro responder, né? Pra gente poder tirar alguns mitos. A masturbação, ela é necessária, tanto para meninos como para meninas. Aqui a gente se encontra uma grande diferença de criar um menino e criar uma menina, que é muito comum a gente ver hoje para os pais. Quando ele é menino, aceitar essa masturbação e a figura do pai até estimular essa masturbação, e quando é menina, não. É proibido, é feio, não pode fazer. O que é a masturbação? Nada mais é do que o sujeito no contato com o seu próprio corpo. Então é ali que ele vai descobrir, conhecer o seu corpo, descobrir o que ele gosta de prazer, como é que é o prazer para ele. Então, na verdade, essa masturbação vai ajudá-lo no momento de iniciar essa vida sexual. Agora, isso tem que ser um assunto conversado pelos pais de forma natural. Então, é trazer para o meio da família a conversa sobre a sexualidade. E aproveitar coisas do cotidiano. Está sentado assistindo uma novela, ali aparece cenas sexuais, então é falar sobre aquilo ali, ver uma notícia, conhece alguém. Então é trazer isso para casa de uma forma natural e conversar que a masturbação, ela é até necessária, mas da forma devida, ou seja, é uma intimidade. Mas que excesso é esse que ela se refere? Existe um excesso? O que pode aí configurar como excesso? Esse excesso seria o que a gente chama de compulsão, né? A compulsão, ela realmente não é positiva. Como é que você identifica essa compulsão? Quando o adolescente ele começa a deixar as outras atividades para praticar a masturbação. Então ele não quer mais jogar bola, porque ele quer ficar se masturbando, ou ele nunca arruma um parceiro, uma namorada, ele quer ficar se masturbando, ele não faz mais nada só para manter aquela masturbação. Mas na adolescência é mais difícil a gente ver esse quadro. Esse quadro, quando ele existe, é geralmente já no início de idade adulta. Os adolescentes geralmente não apresentam muito essa compulsão. O que os pais às vezes chamam de excesso é, mas se ele pratica todo dia, isso é um excesso. Quer dizer, não é excesso, então, você ter a masturbação aí todos os dias e isso não causa nenhum prejuízo para a vida desse menino, dessa menina. Não causa nenhum prejuízo, não vai crescer pelo na mão, não vai ficar com o peito diferente. E as meninas também devem praticar. As meninas, elas precisam conhecer esse corpo. É um processo de autoconhecimento, né? Sim. E de você saber lidar com essa sexualidade, com esse desejo. É muito saudável. Saudável e positivo. E com certeza a pessoa que tem um contato com o corpo de forma prazerosa, saudável, desde a adolescência, quando iniciar a vida sexual, vai ter um prazer maior com o parceiro. Então, os pais têm que aí ser corajosos, né? Aqueles que não têm muito jeito para tocar no assunto. Enfrentar seus próprios medos. Isso, suas próprias limitações, né? Seus próprios bloqueios para poder falar sobre o assunto. Bem, tem muito mais assunto para a gente falar sobre isso aí, sobre a sexualidade na adolescência. Por isso, não sai daí, o Ligado em Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas volta já já. E o Ligado em Saúde está de volta, hoje conversando sobre a sexualidade na adolescência, com a sexóloga e psicóloga Cristiane Yokoyama. Cristiane, a gente ouviu a voz dos adolescentes no último bloco, né? Falamos um pouco sobre essas limitações que os pais têm em enfrentar esse assunto. Agora, qual é o momento certo de tocar nesse assunto? Teve até uma menina que falou, ele não pode esperar os 15 anos, né, para começar a falar. Como é que a gente deve inserir esse assunto no dia a dia, no papo com os adolescentes? Ela está muito certa, realmente não pode começar na adolescência. A sexualidade, ela existe desde o momento do bebezinho. Então, é uma construção que o pai vai fazer com o seu filho. A grande diferença é que quando ele entra nessa fase da adolescência, é claro, os hormônios estão ali em ebulição, ele está realmente convivendo mais com esses grupos de pares, e a sexualidade ela vai ser aflorada. Aí é o momento desse pai entrar com uma forma preventiva de informação e passar para ele o que é essa adolescência, o que é uma atividade sexual dentro de uma adolescência, porque será que ele, como adolescente, não pode ter alguns tipos de comportamento sem saber o que é, como, por exemplo, iniciar uma vida sexual e não fazer uma prevenção para uma gravidez, uma prevenção para uma doença sexualmente transmissível. Mas você indica uma idade, um momento certo, né? Porque eu acho que isso que os pais realmente têm mais dúvidas. Qual o momento para um menino, para uma menina? É a mesma idade? E quando?
Não vai ser a mesma idade, porque cada um amadurece de uma forma. Mas qual o termômetro para o pai? É conhecer o seu filho e saber, o meu filho tem responsabilidade, saber como ele vai fazer uso de um preservativo? Ele conhece um preservativo? Ele sabe o que é uma doença sexualmente transmissível? Será que eu falo isso dentro da minha casa? Eu estou próximo do meu filho? Então esse, na verdade, é o termômetro. E tem alguns sinais que esse adolescente possa dar que mostrem que realmente está na hora de você tocar nesse assunto? O maior sinal é você perceber ele no dia a dia dentro da sua casa. Então, quando você vê que ele já está com a questão da paquera, já sai na rua, já olha alguém, já tem uma paquera na escola, já está envolvido naquele grupo social dos adolescentes, ele está falando que para você, olha, eu já estou começando a existir como a busca de um parceiro. Isso é um indicador de que ele precisa ter informações para poder vivenciar isso da melhor maneira. Tá. E em relação a isso, a gente tem mais uma perguntinha. Vamos dar uma olhada. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu queria saber se eu orientando ela sobre tomar anticoncepcional, se eu estou estimulando ela a fazer sexo cedo. Uma dúvida muito frequente também, né? Ah, é melhor nem tocar no assunto, senão vai dar ideia. Muito pelo contrário, tem que falar sim. Na verdade, para o adolescente, a proibição é que funciona como estímulo. Então, se você não falar ou falar não pode fazer, aí que o desejo deles de fazer vai aumentar. E não então, importa se é uma menina ou um menino que ainda não teve relação sexual. Você pode falar dos métodos Sim. de proteção, né? Pode e deve falar e até mesmo levar para um acompanhamento médico, né? No caso da menina, a frequência ao ginecologista é muito importante antes de iniciar essa vida sexual, para que ela possa também ter esse apoio do médico. No caso do menino, se for necessário, um urologista para estar realmente conversando com ele, ou um ebiatra, que é o médico especialista em adolescência. Então é importante esse papel do médico, mas ele não tira a responsabilidade desse pai e dessa mãe, que precisa estar ali junto e participando desse momento da sexualidade do adolescente. Mas caso isso seja assim, realmente um grande bloqueio para esse pai ou para essa mãe, eles podem realmente recorrer a esses profissionais, né? O que não pode é deixar o adolescente sem informação. Com certeza. Se o pai tem dificuldade, reconhece a dificuldade, não consigo falar de sexualidade com meu filho, ele pode buscar a ajuda de um profissional, aí um sexólogo, que vai orientá-lo da melhor forma de estar realizando isso com ele, dentro da realidade de vida dessa família. E, Cristiane, ainda dentro desse assunto, né, do se eu falar isso, eu vou estimular, ou se eu fizer aquilo, eu posso estimular, como é que esses pais devem se comportar, por exemplo, no caso de um filho, uma menina, enfim, que começa a namorar? Né? Tem muitos que pensam, eu não vou deixar dormir em casa ou não vou deixar dormir fora porque posso estimular ou posso criar uma situação, adiantar esse processo. Como é que os pais devem se comportar? Isso é um pensamento que deve ser levado a sério? Como fazer quando esse adolescente começa a namorar? Estar próximo desse adolescente, conhecer esse namorado ou namorada, isso é muito importante. Trazer ele para dentro da família. Na questão de dormir ou não no quarto, você vai depender muito da estrutura que aquela família tem. Agora é importante o pai ter na cabeça que quando ele conhece, incentiva, dá apoio a esse namoro, ele não está incentivando nada com vida sexual. Essa vida ela vai acontecer independente desse adolescente ter o apoio ou não dos pais. E proibir às vezes é pior, né? Eu fico pensando que a proibição, como você falou, né? A falta de informação talvez até leve esse adolescente a buscar isso, a entender isso de alguma forma e aí de uma maneira talvez não tão boa, não tão protegida, né? Se colocando inclusive em situações de risco. Sim, aí ele vai procurar a informação no local que não é devido, fora da família, e vai ter situações equivocadas, né? Que gerarão consequências para o adolescente e também para essa estrutura familiar. Uhum. A gente tem mais uma perguntinha. Vamos ouvir para você responder. A gente tem sempre uma orientação para dar para aquele que ainda não fez a iniciação sexual. Só que meu filho já fez a iniciação sexual dele e a gente quer saber como orientá-lo depois disso. E aí? Pois é, já tem a vida sexual, os pais estão cientes disso, é aquelas orientações básicas em relação a uma possível gravidez. Então, como é que ele vai evitar essa questão da gravidez? É esclarecer sobre doenças sexualmente transmissíveis, é criar uma rotina mesmo de visitas médicas, porque os cuidados, depois que você tem uma vida sexual ativa, são diferenciados. E, além disso, é você dar aquele apoio psicológico de entender, sentar com esse adolescente e passar para ele o que é ter um parceiro, o que é ter um envolvimento emocional com esse parceiro, quais são as consequências que isso pode gerar, porque às vezes a gente fica muito pensando assim, é gravidez e é DST, mas não é só isso, porque ele vai começar a ter outro tipo de envolvimento, eu sinto amor pelo outro, eu não sinto, o que eu faço com isso? Isso é importante também os pais estarem participando.
E eles morrem de vergonha, né? Se você vai até eles para falar alguma coisa, já fica assim um climão, né? O que você acha que eles mais temem nesse papo com os pais? Na verdade, esse temor, o que ele demonstra? Que essa família não trabalhou esse tema com ele ao longo dessa infância, na entrada dessa adolescência. Então, o tema sexualidade, ele não está naturalizado. Isso tem que ser naturalizado. Tem que fazer parte do dia a dia. Tem que ser normal para o adolescente sentar com os pais e falar sobre isso. Se isso não existe, aí a família realmente precisa repensar a sua rotina e começar a trazer esse assunto. Para o adolescente poder entender que é pai, é mãe, mas é alguém que está ali pronto para ouvi-lo, para entendê-lo e para poder apoiá-lo. E você orienta de que forma normalmente o adolescente? Quando ele tem essa relação sexual, ele deve, enfim, procurar um dos pais, conversar. Como é que você orienta? Para o adolescente, às vezes, é um pouco até mais complicado, porque ele está lá cheio de dúvidas. Não sei se eu quero ter essa relação sexual, as minhas amigas todas já têm. Existe uma pressão, né, nessa fase. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, para o adolescente, a melhor coisa para ele saber se está pronto ou não é, se tiver muita dúvida, então não é o momento de fazer. Você ainda não está preparado para isso. E se você quer conversar com seu pai, e se ele não conversa, esse pai não entra nesse assunto, entre você nesse assunto. Aí é a grande dificuldade para eles. Mas minha mãe nunca falou isso comigo, meu pai nunca falou, como é que eu vou falar? Sinta-se à vontade, porque você é filha, é seu pai, é um caminho seu de confiança. Então, tente buscar esse diálogo. E os pais? Existe assim uma indicação? O pai conversa com o menino, a mãe conversa com a menina. É isso que acontece normalmente? Ou existem outros arranjos? Ou é necessário, de repente, até que os dois sentem para falar, para naturalizar mais aí a questão? O que a gente vê acontecendo é isso mesmo, a divisão. Se é menina, conversa com a mãe. Se é menino, conversa com o pai. E não é para ser assim, não é isso que a gente indica, né? Na verdade, os pais eles têm que participar junto, tanto o pai como a mãe. A gente tem que ver que para a menina, esse pai é a primeira referência masculina que ela tem. Senão, se nesse momento a referência que ela tem masculina é um homem bem distante, ela vai representar isso com o parceiro dela. A mesma coisa do menino. Se a referência de mulher para ele é aquela mulher que nem ouve, não escuta, ele só pode procurar o pai, isso também vai trazer consequências para ele no futuro. Então, o ideal é ter pai e mãe próximos, ouvindo, apoiando e estando ali como ouvintes daquele adolescente ou como orientadores daquele adolescente. Mas é difícil, né? Sim. Às vezes a mãe tem mais facilidade, que a mulher tem essa questão, né? Não, é mãe, então pode conversar com o menino ou menina, não tem diferença. Muitas vezes nessa área o pai tem uma dificuldade maior de se aproximar. Ainda mais quando é a menina, né? Sim. A filha dele. Quando isso existe, aí a mãe tem que entrar para fazer um elo, né, tentar juntar esse pai, essa menina, e até mostrar para esse pai que é uma menina que está na adolescência, está crescendo, está se transformando numa mulher e que vai ter a sua vida sexual, graças a Deus, né? Porque se não tiver uma vida sexual, aí sim é estranho. Mas é que muitas vezes eles refletem o que eles tiveram também, né, como criação. Isso é muito comum. Como falar com aquele filho de um assunto que ele, mesmo quando foi filho, como filho, nunca tratou com seus pais? Deve ser É difícil mesmo, uma dificuldade muito grande. Né? Aí não tem jeito, aí os pais precisam buscar ajuda. Na maioria das vezes, trabalhando com adolescente, o que você vê? A dificuldade não está no adolescente, está nos pais. E aí não tem jeito, que se o pai tem uma grande dificuldade com essa sexualidade, que ele carrega ela desde a infância dele, o filho não vem com bula, né? Não tem nada que eu possa ali, vou fazer assim, assim e vai dar certo. Então eu tenho que buscar realmente um apoio profissional, os sexólogos estão aí para dar esse apoio, e aí o profissional vai avaliar a sua família, a sua história de vida, e vai orientar cada pai, dentro daquela realidade dele, a estar apoiando esse filho da melhor maneira. Uma família onde realmente isso dê certo, né? Onde esse papo flui, onde eles conseguem falar sobre sexo abertamente. Fala pra mim, como é que é esse adolescente? Como é que ele se relaciona? Como é que vai ser a vida sexual desse menino ou dessa menina? Ele é um adolescente consciente, responsável dentro daquele limite dele de adolescente. Ele vai iniciar essa vida sexual de maneira segura com ele mesmo, conhecendo o seu próprio corpo. E isso na vida adulta dele vai representar relações mais saudáveis. Porque é um momento, como você falou, de muitas pressões, né? E tem até a questão que a gente acabou não tratando, mas do álcool e algumas drogas também que podem entrar aí. Mas é claro, o próprio papo com os pais também pode ajudar nesse momento, né? Porque muitos deles recorrem ao álcool ou a drogas como uma forma de tornar essa etapa mais fácil, né? Imagino que possa ser também um indício aí de falta de diálogo, não? Com certeza. A família, na verdade, ela é um grande caminho da prevenção. Quando o diálogo existe de forma aberta, tudo fica diferente. Infelizmente, hoje, realmente, muitos adolescentes
utilizam o álcool ou outro tipo de droga para ficar mais desinibido, para poder ter coragem de chegar perto da menina, e isso acaba tendo um resultado muito negativo até para essa sexualidade, porque vai atrapalhar diretamente essa sexualidade. Agora, quando o diálogo do pai e de uma mãe existe, isso fica diferente e os resultados são mais favoráveis. Você consegue realmente passar por essa etapa de uma forma mais tranquila, mais segura, né? Se prevenindo desses riscos, enfim, mais saudável. Sim. Né? Tá certo. Cristiane, muito obrigada pela sua presença. O Ligado em Saúde chegou ao finzinho. Obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Ok, Marcela, obrigada a você. E se você quiser sugerir um tema para ser tratado aqui no programa, escreva para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. E para assistir aos programas que já foram exibidos, acesse o site canalsaude.fiocruz.br. Lá você também conhece toda a programação da nossa emissora. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá!